Estamos ao vivo. Bom dia. Estamos aqui na Taba TV para um bate-papo e falar de um novo programa que a gente está introduzindo na Taba TV, que não é bem um programa, mas é todas as manhãs a gente vai se dirigir aos nossos ouvintes e telespectadores com as principais notícias ou até discutindo um tema. Não tem um formato assim muito fixo, não, mas isso depois a gente vai ver no passar dessa live aqui. Estamos aqui com a Ágata Amaral e esperando o Heitor Silva, que está em uma outra live. Essas lives de hoje é assim, né? Nos solicita o tempo todo. Então, Ágata, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Helena, bom dia, Taba TV. Pois é, a nossa nova aquisição, a Ágata Amaral. Então, hoje, eu quero que vocês conheçam melhor, ela já tem estado aqui conosco, não é absolutamente uma estreia no ninho, mas oficialmente é hoje o dia que ela está sendo apresentada aqui na Taba TV, os nossos ouvintes. Então, Ágata, eu já quero, de chopre, passar a palavra para você e queria, porque, veja bem, aqui todo mundo é plural, não é isso? Tanto Isso. Eu, quanto ela, quanto o Heitor. Então, quem somos nós, né, Ágata? É preciso que os ouvintes nos conheçam melhor, até para solicitar temas para a gente debater, e porque vai ser um programa muito enxuto, porque é um programa de meia hora, então não tem muito tempo para tergiversar. Essa palavra é meio difícil, mas ela exprime bem o que eu quero dizer. Então, vamos lá, Ágata. Então, Helena, feliz aí pelo convite, né? Estamos juntos aí em várias frentes, agora aqui também. Enfim, meu nome é Ágata, sou professora, sou pedagoga, sou musicista, sou ativista aí de direitos humanos, direitos culturais, meio ambiente, direitos das mulheres. E é isso. Estou feliz aí de estar aqui com você. E você podia se apresentar também, Helena, um pouquinho? É. Só para Olha só, todo mundo já me conhece, mais ou menos, né? Pelo menos a minha cara já está, todo mundo já está cansado de ver. Aí você pode me fazer pergunta, eu te respondo, fica mais fácil, porque eu detesto falar de mim, né? É difícil a beça, né, Ágata? O que você quer saber? Você gosta de perguntar, mas falar de você não fala. Exatamente, é isso aí. Quem é muito perguntador, aí fica na encolha na hora que tem que falar. Helena, como é que surgiu a ideia de fazer o Falou e Disse Taba TV? Taba TV, assim, eu estava num programa lá na Globo News, na Globo News, na Mundial News FM. É porque eu vi a campainha, eu acho que eu estou chegando aí, me distraí. Não sou eu, é porque eu estou entrando pelo computador. Então, eu tinha um programa lá, na rádio, na Mundial News. Então, o programa já tinha 3 anos e tal. Com a pandemia, esse programa começou a declinar, assim, não tinha mais como. Tal. Aí o Leon, que é um companheiro meu antigo também, foi muitas vezes no programa, ele que teve a ideia da gente criar um canal, e aí me chamou para esse canal e a gente está desde então. Agora o Leon está um pouco afastado, mas pode ser que ele até retome, entendeu? Então, é isso aí, tá? A ideia foi essa. E quando eu fui para a Mundial News, deixa eu só reforçar esse aspecto, é que eu tinha sido entrevistada lá na Mundial. E sobre o quê? É que eu faço parte de um grupo que discute os problemas da dívida pública, entendeu? Então, eu fui muito
para falar sobre também o endividamento público. Que é um tema muito árido, sabe, Ágata? Tão árido que as pessoas não entendem, não querem saber. Mas agora o nosso amigo Heitor chegou aí. Vamos interromper um pouquinho, né, Heitor? Porque, olha, nós três agora vamos estar juntos e separados ao mesmo tempo. Então, eu queria te apresentar aí, eu queria que você desse a cara, já está, mas falasse um pouquinho de você, tá bom? Heitor Silva. Oi, tudo bem? Vamos lá, gente. Desculpe, eu estava numa reunião, cheguei em cima da hora aqui. Ainda está comendo, né? Estou tomando café. Eu hoje tive a tarefa de levar minha enteada para uma entrevista de estágio. Enfim, era numa parte da cidade que realmente ela não saberia chegar. Aí tive essas tarefas, depois cheguei, ainda tive uma reunião. Eu sou Heitor Silva, sou economista. Minha área é planejamento urbano, né? As discussões da cidade. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Porque aqui a tela está tremendo. Está tremendo. Eu estou conseguindo. Agora melhorou. Deu uma tremida, mas estava... Mas a sua tela mesmo. Alguma então, coisa aí com teus botões aí. O que está acontecendo? Bom, agora estabilizou. E a minha discussão, o ponto de partida sempre é as questões dos reflexos da economia na cidade, na vida das pessoas. Então, é a partir disso que eu olho o mundo. Ótimo, Heitor. Então, o que você vai querer trazer nesse bate-papo das manhãs com a Taba TV sobre em relação à sua área? Exatamente o que você está colocando aí. Olha, eu acho que a contribuição que eu posso dar até por uma questão de militância e de trabalho, né? Eu trabalhei muito tempo com assentamentos, né, no Instituto de Terras, e milito no Movimento Popular de Favelas. Então, a minha militância é com uma população com um nível de informação e de escolaridade baixo. Então, eu acho que o que eu posso agregar é traduzir coisas complicadas de forma que as pessoas consigam compreender e acompanhar, né? Principalmente nessa área, que a área de economia é uma área de muito jargão e de muita mistificação também, né? Então, eu acho que essa é uma contribuição que eu posso trazer aqui para o programa. Ótimo, ótimo. Aí, olha só, nós estamos aqui, eu e a Ágata. Eu quero que você conheça a Ágata Amaral também, que é uma Tudo bem, mulher aí, ó. Tudo bom, Heitor? Prazer. Dinâmica. Fala aí, Ágata. Se apresenta, olha só, ela até música, você pode levar ela lá nos teus projetos. Até música, a área da música. Eu disse que eu não ia dar uma palhinha antes, porque eu queria que ela viesse aqui e dissesse, em primeira mão, o que ela faz no terreno da música. Vamos lá, Ágata. Eu sou professora, né? Sou pedagoga, sou musicista, né? Sou instrumentista, trabalhei com educação musical há bastante tempo também, com educação infantil e música e inclusão. Sou ativista também, né? Dos direitos culturais, do meio ambiente. E hoje em dia estou como assessora parlamentar também na Câmara Municipal de Niterói, e aí com uma ênfase nessas pautas de cultura, meio ambiente, educação. Você está com quem, Ágata? Você está no gabinete? Trabalho... Oi? Você está no gabinete de qual vereador? Professor Túlio, pessoal Legal, de Niterói. Gente boa. É um mandato muito voltado para a educação, e aí um pouco pensando no que a gente tinha conversado de pegar acontecimentos da semana e, de repente, trazer e abordar por diversas óticas. Essa semana teve um ato bem importante sobre a reforma do ensino médio, e aí atravessa, né, a questão da educação, e acho que também, assim, eu não sou da área, mas está diretamente relacionado com a questão econômica, né? Essa nova proposta, que nem é tão nova, né, que começa lá em 2016, começa a ser concretizada. Começa a ser pensada em 2014, ser concretizada com o golpe em 2016, e que agora vem no seu ápice aí com a reforma do ensino médio, um modelo de educação bem voltado para o capital, né?
alinhado aí com tendências do capital estrangeiro, que desconsidera as pesquisas em educação aqui do Brasil. Então, eu entendo que isso é um ponto assim, relevante, né? Eu, enquanto professora e pedagoga, estudei bastante a questão da formação docente, né? E está tendo uma mobilização bonita da juventude, tanto do corpo docente quanto da juventude, se colocando contra essa reforma, né? Que começou com o Temer e vem concretizando agora. A gente, com a ascensão aí do nosso presidente Lula, do governo de esquerda, a gente tem diversas mudanças nas políticas, né, de meio ambiente, mas, assim, entendo que o Ministério da Educação está dando continuidade ao projeto neoliberal, que começou lá em 2018, então está tendo uma mobilização contra isso, né? O Agatha, explora aí o Heitor. Pode fazer bastante pergunta para ele. Ele mostrar a cara. Essa reforma, a grande crítica, assim, é que tudo bem, a gente tem um modelo de ensino médio que precisa ser revisto, sim, mas não da forma que está sendo feito, né? Eu me lembro, em 2016, quando o Temer assume, ele começa a implantar a BNCC. Na época, na universidade, a gente fez um movimento grande na pedagogia da Unirio, fizemos documentos junto com a ANPED, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Educação, contra essa base nacional curricular comum, né, que vai... A gente que, vamos dizer, que seguimos a linha de Paulo Freire, a gente entende que a educação ela vai acontecer de formas diferentes. Quando você coloca um projeto hegemônico padronizado para ser aplicado indiscriminadamente em todos os espaços, você gera, e esse modelo alinhado com uma determinada classe, você gera um não saber enorme em quem não está dentro daquele modelo de conhecimento, né? E muitas vezes não, totalmente descolado da realidade concreta daqueles estudantes. Então, se a gente for pensar pela perspectiva aí do Paulo Freire, a gente está tendo um retrocesso muito grande na política de educação, com verniz de progresso, de modernização, e apagando totalmente o protagonismo docente. Processo esse que aconteceu, por exemplo, na Austrália, na África do Sul, esse tipo de reforma nacional curricular, que foi um desastre e hoje em dia está sendo revisto. Então, são modelos de educação que não funcionaram em outros países, que já estão, os países que implantaram de forma, por exemplo, eu vou citar aqui a África do Sul e a Austrália, que implantaram isso de uma forma nacional, já estão revendo isso, né? Você tira o protagonismo. Primeiro que, sim, eu entendo que o princípio de tudo é a participação popular. Então, se a gente vai pensar uma reforma de educação, de ensino, quem a gente tem que construir isso? É com os professores, é com a Associação Nacional de Pesquisa em Educação, é com os estudantes, é com o chão da escola, né? É lá que se constrói a educação, no chão da escola. Mas essa reforma foi sentada e foi pensada com empresários, né? A bancada do Lema, que é a maior empresária aí do campo da educação, né? A galera do... enfim, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Você quer comentar alguma coisa, Heitor, sobre isso que a Agatha está nos trazendo? Quero sim. A reforma do ensino, a gente não pode tirá-la de um contexto do capitalismo, né? Do capitalismo global, né? De tudo que se passa aí no mundo dos negócios. Qual é a relação? Parece distante, mas não é. Vamos lá. Nós vivemos um momento no mundo onde os transportes marítimos ficaram absolutamente baratos. O que isso implica? Isso implica que hoje é mais barato você colocar num container o produto feito na China e desembarcar no Rio de Janeiro do que produzir aqui no Vale do Paraíba, em Volta Redonda, Barra Mansa, na nossa região industrial da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente tem o que a gente chama de desindustrialização, fechamento de grandes empresas nacionais. Vou dar um exemplo aqui concreto, né? A Consul é uma empresa brasileira, produtora de linha branca, né? Que a gente chama de linha branca, né? Geladeira, fogão, eletrodomésticos.
essa era uma empresa nacional, de capital nacional. E aí ela era obrigada a desenvolver tecnologia aqui. Ela até tinha um acordo com a COP, que é o setor de engenharia da UFRJ, para desenvolver tecnologia, para poder acompanhar, né, empresas como LG, como GE. Essa empresa foi vendida para capital estrangeiro, né? E aí, o que você precisava desenvolver de tecnologia aqui, vai desenvolver lá fora, vai desenvolver nas suas grandes centrais. Vou dar um outro exemplo, a Embraer era uma das maiores empresas de construção de avião do Brasil, né? Em São José dos Campos. Essa empresa foi vendida para a Boeing, que fechou a empresa aqui. Ela comprou para tirar a concorrente. E aí você tinha, por necessidade, de engenheiro aeronáutico, uma série de profissionais da área de tecnologia de informação, de informática, não precisa mais de nada disso. Qual é o reflexo disso? Por que eu estou falando disso? Porque isso é o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos virando uma grande fazenda, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, segundo a Globo, né? E aí, se a gente só precisa de tratorista, lavrador e gerente de empresa de agropecuária, por que a gente vai formar aqui biotecnólogo, biólogo para discutir vacina, para pensar vacina? Não precisa de nada disso. É disso que o capital não interessa. E aí, o contraste, né? Vou dar aqui um exemplo concreto. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplo concreto para todo mundo entender. Colégio São Bento. O Colégio São Bento é um colégio ali na Praça Mauá, tradicionalíssimo, né? Deve ter uns 300 anos, que é sempre ali entre os colégios ali, os seus alunos fazem vestibular, ele é sempre primeiro, segundo, nunca ele baixa do terceiro lugar, né? Colégio muito caro, em tempo integral. O São Bento, os alunos do São Bento, enquanto se propõe tirar ciências sociais, tirar filosofia, tirar sociologia do currículo, né? No Colégio São Bento, você tem tudo isso, e você tem até coisas como, por exemplo, teatro. Aí você pode perguntar assim, para que interessa um filho de um grande empresário que vai estudar no São Bento saber teatro, né? Porque quando ele for dono da empresa do pai, ou quando ele for diretor de uma empresa, saber chegar e fazer uma apresentação para os acionistas da empresa, né? Saber convencer as pessoas de que a empresa é sólida, isso é teatro. Agora, para que a escola de filho de pobre precisa de teatro? Para nada. Perfeito. O conhecer sociologia significa conhecer como se dão as formações sociais, como é que o Brasil é o que é e por que ele é do jeito que é. Isso é importante para um empresário. Isso é importante para um camarada que vai herdar um império empresarial. Agora, isso é importante para um operário? Não. Ele só vai servir para o operário se rebelar contra a ordem instalada. É isso que está na reforma. No fundo, é isso. É isso que está As transformações do capitalismo com os interesses aqui. Aí é óbvio, tem interesse empresarial, né? E aí Fundação Lehman, Fundação Roberto Marinho. A Fundação Roberto Marinho, ela produz material didático, vídeos, livros, e vende para o governo federal. Então, esses grandes empresários acabam também ali interferindo. Mas tem todo um interesse estrutural do capitalismo para que a educação, num país como o nosso, que não é a ponta do capitalismo, não é aqui que se desenvolve ciência, não é aqui que se desenvolve produto, então que fique abandonado, que o povo fique, se não analfabeto, pelo menos semi-analfabeto. Ô, Heitor, já que você entrou nesse terreno da tecnologia, eu queria que você falasse um pouquinho aí da Fundação Oswaldo Cruz, porque você está lá dentro, né, da Fundação, com vários projetos. Eu queria até que você também falasse um pouquinho desse teu projeto atual aí. Tá bom. Bom, todo mundo acompanhou os problemas, né, que a saúde brasileira enfrentou durante a pandemia, né? Eu sempre brinco com meus colegas de Fiocruz de que a gente foi salvo pela pandemia, que o projeto era fechar, né? O projeto é óbvio que ia ter muita resistência, mas a pandemia mostrou a necessidade da gente ter capacidade de produzir vacina. Por quê? Porque o mundo inteiro estava atrás de vacina, né? Quem tinha, travou.
óbvio, né? Você produz uma vacina, você vai vacinar primeiro quem? O seu povo, né? O que sobrar você vende, né? E isso mostrou a necessidade da gente continuar tendo órgãos como a Fiocruz. Mas a gente sofreu pressões assim inimagináveis. Vou dizer aqui uma, que foi talvez a mais dramática. Existe um grupo de pesquisadores na Fiocruz que acompanha a questão das drogas, né? Do abuso do uso de drogas. E eles soltam um anuário, né? Eu acho que a periodicidade é 2 em 2 anos, bom, não recordo bem a periodicidade, mas nesse anuário eles apontaram que não existe aquilo que a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, chama de epidemia das drogas. Mostrou que o número de usuários, problemas, está estabilizado, né? Por que a bancada da Bíblia se rebela contra esse tipo de revelação, feita depois de muita pesquisa? Porque eles criaram essas várias matrizes aí evangélicas, criaram clínicas de recuperação. Então, eles se apropriam de parcelas do orçamento do SUS. Então, eles precisam dizer que tem uma epidemia de droga para aumentar a parcela que eles tomam do orçamento da saúde, né? Além de vários outros problemas, como, por exemplo, a maioria dos profissionais acha que a melhor forma de tratar o usuário de drogas é que ele volte o mais rápido possível ao convívio com a sociedade. É muito fácil o camarada parar de usar droga trancafiado numa cela, né? Outra coisa é o camarada ter que conviver com as tentações do dia a dia, né? Ele ter... e isso é o que se recomenda, o que a psiquiatria moderna recomenda, né? Retira o sujeito durante um pouco tempo, só para ele sair daquele surto ali, né? E depois, vamos lá, né? E trabalha com terapia. E essas clínicas evangélicas, em geral, elas trabalham com longos períodos de internação, 3, 6 meses. Por quê? Você imagina... Um ano? Um ano. Você imagina o custo de manter uma pessoa internada nesse período todo. E tome de sugar dinheiro do SUS, né? E aí caíram de pau no grupo de pesquisa da Fiocruz e chegou-se ao absurdo do governo federal proibir a publicação, tomou a publicação do anuário e proibiu os cientistas de darem entrevista, né? É disso que a gente está falando, né? Foi tudo que a gente passou nesse período. Agora é diferente, né? A presidente da Fiocruz, Anísia Trindade, se tornou ministra da Saúde. Muito reconhecimento ao esforço que a Fiocruz fez no combate ao Covid, sem dúvida nenhuma, né? E a gente está lá fazendo... eu trabalho na cooperação social da presidência da Fiocruz. A cooperação social é o órgão que faz a relação da Fiocruz com a sociedade, mais particularmente com o nosso entorno mais imediato. As instalações da Fiocruz, pelo menos no Rio de Janeiro, estão todas dentro de favelas. Você tem a instalação mais conhecida, que é aquela do Castelinho, né? Que a louca da Damares viu um pênis na imagem do Castelinho, né? A nossa ex-ministra, atual senadora, muito louca. Muito. Pois é. A pessoa, todo mundo olha e vê um Castelinho, ela viu essa ideia de moralidade, né, obsessiva reflete bem esse pensamento aí da extrema-direita. Pois é. Eles se alimentam disso, né? Então, olha, está tendo problema aí com a tua imagem de novo. Parou, agora parou. Melhorou. Olha, foi o espírito da Damares que passou em pé de você, então. É verdade. Nossa, você foi falar mal dela? Essas instituições filantrópicas que tratam usuários de droga, realmente, nos últimos anos do governo Bolsonaro, comeram uma parcela imensa do orçamento da saúde, numa perspectiva nada científica, né? Totalmente voltada aí para a questão da religiosidade, que se alimenta dessa lógica conservadora,
de extrema-direita reacionária, que precisa se alimentar disso. Não é só uma questão ideológica, é para comer dinheiro também, tanto nessa perspectiva da saúde quanto no campo da educação. Quando você começa a ver coisas que às vezes a gente acha é tão absurdo, mas tem uma intenção ali por trás, né? Essa lógica. Essa semana, o Flávio Bolsonaro deu uma declaração lá em Brasília, questionando o Flávio Dino ter ido lá no Complexo da Maré sem segurança armado. O Flávio Dino foi lá com 2 carros. Então, assim, ele está fechado com os traficantes. Blindado pelos traficantes. Ele falou que ele estava indo lá, ele afirmou isso, assim, né? Sem fundamento algum, sem prova, que eles não precisam disso, de prova, de fundamento, de pesquisa, não. Que ele foi lá porque ele estava fechado com os caras das drogas, aí vem essa questão da epidemia da droga, e eles estão comendo dinheiro do SUS para tratar essa suposta epidemia, e a criminalização da pobreza. Então, você pega toda uma comunidade e coloca ali num campo de crime, como se você pisar no complexo, só tem bandido, enquanto que são pessoas que trabalham, que vivem como qualquer outra parte da cidade. Talvez, né, ali na Vieira Soto tenha uma concentração de bandido, de repente, até maior do que lá no complexo. E, por exemplo, lá no condomínio, né, no condomínio do Vivenda Jabá, onde foi a maior apreensão de fuzil da história do Rio de Janeiro, foi lá no condomínio do pai dele, na Barra de Tijuca, não foi em nenhuma comunidade empobrecida. Agora, eles precisam se alimentar disso. E aí, diretamente relacionado a essa questão da droga, como se fosse um campo do outro, que é uma marginalidade, uma comunidade imensa, porque é daí que eles vão lá fazer a intervenção, atirando aleatoriamente. Eles vão oprimir as pessoas, eles vão violentar, eles vão retirar direito, sem ter uma mobilização. Por quê? Porque é o outro, porque parece que que eles são burros, mas eles são muito, muito estratégicos, né? Porque quando você começa a construir aquela imagem da pessoa pobre, que é o outro, que é o bandido, você massacra aquela população sem uma maior comoção, né? E às vezes carregando aí um apoio popular nisso. E aí a ascensão dessa extrema-direita fascista, né? E paralelo a isso, está mudando. Hoje em dia o ministro da Justiça vai no complexo, isso já é o início, já é um avanço. Isso no contexto de 5 anos de morte da companheira Marielle. Então, assim, é um crime que precisa ser esclarecido aí, né, a questão da democracia. E hoje a gente está vendo várias políticas de avanço, né? Até porque a própria questão do uso da cannabis como medicamento. Então, você para toda uma pesquisa, aí fala assim, não, porque quer legalizar maconha, coisa de drogado. Mas, na verdade, o que os caras estão defendendo é você dar dinheiro para empresas estrangeiras que produzem medicamento e não desenvolver pesquisa aqui. Então, você não investe na nossa pesquisa e os medicamentos vão vir de fora por um preço muito maior. Você está... E, às vezes, o cara lá que importa o medicamento está ligado a esse pensamento de reacionário, né, de extrema-direita, que é contrário à descriminalização. Agora, o Ágata e Heitor, eu acho que aqui a gente tem que dar uma ideia geral dessas manhãs. Então, vocês já trouxeram um tema aí palpitante ligado à cultura, à educação e as diferenças sociais. Maravilha! Mas nós vamos fazer muito mais coisa que isso. Então, por exemplo, a Ágata, ela é muito ativista em relação ao meio ambiente também. Então, e ali as lagoas da região oceânica de Niterói, ela faz parte de vários movimentos. Eu queria que ela trouxesse isso também, porque nós somos plurais, e aí é bom dar uma ideia de tudo que nós vamos fazer nessas manhãs. Hoje, inclusive, o coletivo que eu faço parte fez uma denúncia semana passada, que saiu no Globo de domingo, já estava fazendo a denúncia, e aí saiu no Globo de domingo de algumas construções irregulares na área do Mangue, ali, né? Na área próxima à lagoa. E aí hoje foi uma notícia, estou até feliz, comemorando que hoje o INEA foi lá e demoliu tudo, né? Demoliu as construções, que já estava com campo, uma construção meio de luxo, que é coisa rara, né? Demolir construção de pessoas pobres é constante, mas demolir
Construção irregular de pessoas que têm dinheiro é quase inédito. Essa semana, dia 16 de março, foi o dia da urgência climática. E aí, acho que está diretamente relacionado nessa questão das lagoas, do meio ambiente como um todo. Foi lançado lá na LERJ, presidida pelo deputado estadual Flávio Serafini, que também é professor da Fiocruz, essa semana, a Frente Parlamentar em Defesa da Justiça Climática. Foi um evento muito bacana. Acho que foi, assim, nesse modelo de evento na LERJ, tipo audiência pública, com a maior quantidade de juventude que eu já vi. Foi muito inspirador, assim, ver uma juventude tão engajada da Baixada, de Sepetiba, nossa, de Petrópolis, de Niterói, mas, assim, de várias partes do Rio de Janeiro, que não é necessariamente esse eixo aí, né? Zona Sul, Centro, mas de áreas que a gente, às vezes, presta menos atenção, né? E foi muito bom. E essa frente, hoje, tem um papel fundamental, né? Que é estar construindo políticas, fiscalizando, e bacana que está num modelo diferente. Então, não é uma frente que é composta por parlamentares, presidida pelo Flávio, mas tem a Marina do MST, o Yuri de Petrópolis, a Renata Souza, e composta também pelos coletivos sociais. Então, achei bem interessante. Acho que isso é uma coisa importante que aconteceu essa semana, o lançamento dessa frente. Muito bem. Olha só, eu queria que você não se esquecesse de falar aí sobre o teu trabalho como musicista. E você não falou, você só Helena, não. Mas passou... Quando tiver um show, eu vou divulgar. Então você faz shows. Me conta como é que é isso. Não, então, eu sou musicista, sou professora, mas a música hoje, assim, mais assim, tocar e fazer show. Mas eu acredito muito na música como instrumento de transformação social, né? Faço alguns trabalhos assim de educação musical também, inclusão, mas hoje em dia eu estou focando mais na política. Não estou mais trabalhando como professora de música, né? Você toca que instrumento, Heitor? Oi? Que instrumento você toca? Eu toco percussão sinfônica e bateria, percussão, flauta doce, escaleta. Tudo! Ela faz tudo, olha só. Heitor. É múltipla. É múltipla mesmo, ó. Não tem jeito. A licenciatura tem isso, né? Quando você faz a licenciatura, você transita por vários instrumentos, né? Legal. O Heitor, e você também não falou desse teu projeto aí, né? Isso. E aí a cooperação social, a gente faz a relação com o entorno, né? E aí o entorno da Fiocruz do Rio de Janeiro é todo de favelas, né? Você tem ali o Castelinho, com Manguinhos. O meu prédio é do outro lado da Avenida Brasil, né? É no sentido da Avenida Brasil de quem vai do centro para a Zona Oeste. E que os fundos nossos é a Maré, né? A outra unidade da Fiocruz fica na Cidade de Deus, que é onde produz as vacinas, os fármacos, né? Então, a gente trabalha essa relação com as comunidades. A Agatha aqui citou um evento, a gente participou, porque Manguinhos é uma favela que virou bairro, né? Algumas favelas do Rio de Janeiro foram elevadas à categoria de bairro. Isso não significa que melhoraram, não, tá? É só uma medida administrativa, transforma em bairro ali. Aí foram transformadas o Complexo do Alemão, o Jacarezinho, a Maré e Manguinhos. Elas são bairros. E esse bairro ele é beira de rio, é encontro de dois rios, então tem problemas de enchente ali terríveis. Esse ano, eu mesmo medi na casa de uma pessoa, deu 1,20 m de água, né? Vocês imaginem, 1,20 m, a água no peito, mais ou menos, né? E a gente participou aí desse evento também, alguns companheiros foram, eu participei localmente, eu não fui ao evento na Alerj, mas participamos localmente, a gente fez uma grande panfletagem, participamos da greve mundial pelo clima, né? Um pouco na tentativa de dar visibilidade, porque o que acontece em Manguinhos não aparece em lugar nenhum, né? Quando você fala em enchente, até por questões de que enchente em área de baixada, ela não dá morte, né? Ela faz as pessoas perderem as coisas, né? Mas não tem desabamento, né?
E aí acaba ficando muito invisível o que acontece ali no território, né? E aí a gente estimulou, participou, vamos continuar participando aí nessa frente. Aí a questão climática vai ser uma questão cada vez mais sensível, né? Porque não se toma vergonha em reduzir a emissão de carbono na atmosfera, né? Para quem não conhece do tema, quando nossos automóveis emitem fumaça, aquela fumaça é carregada de gás carbônico. Esse gás carbônico, ao subir na atmosfera, ele cria como se fosse um escudo, né? Fazendo com que a Terra fique cada vez mais quente. É por isso que se fala em aquecimento global. O aquecimento global é fruto disso. E aí, quais são os efeitos do aquecimento global? Temperaturas cada vez mais altas, chuvas cada vez mais torrenciais, né? Por outro lado, invernos cada vez mais frios também, né? Também tem esse efeito. E o derretimento do gelo nos polos. O problema do derretimento no gelo nos polos é que o mar vai subindo, né? O mar tende a subir. Vocês imaginem, quem é comunidade ribeirinha, ou quem, por exemplo, como a Maré, que é uma comunidade que é na altura do mar, né? Se o mar subir 30 centímetros, não precisa subir muito, não. Se subir 30 centímetros, comunidades inteiras acabam ficando debaixo d'água. Então, essas são alterações que o clima vem sofrendo, né? E que estão relacionadas ao descontrole dos próprios governos. Por exemplo, o governo norte-americano nunca ele participa das discussões para a redução do carbono. Por quê? Porque isso significa os americanos abrirem mão, né, de usar aqueles carros gigantescos, aqueles trambolhos que eles usam, né, que poluem absolutamente o nosso ar, né? Inclusive, o antigo governo que saiu, o governo Bolsonaro, também tinha se afastado das discussões do clima, né? E esse é um problema que eu acho que vai ser cada vez mais premente aqui na nossa sociedade. Olha só, eu queria lembrar que a Cida Santos, que também faz parte da Taba TV, junto com a Regina, elas têm um programa só com mulheres, as mulheres de luta e resistência, né? Ela deu um bom dia logo de início, mas eu acho que ela disse: bom dia, companheiros de luta, uma excelente live para todos, mas foi embora, não chegou aqui para falar mais coisa. Pode ser que elas venham a participar também, a gente tem essa esperança, que depois elas participem dessas manhãs na Taba TV. Agora, eu queria que tanto a Ágata quanto o Heitor dissessem qual é a expectativa deles, como eles imaginam essas manhãs. Eu imagino. Que eles vão trazer para todo mundo. Eu imagino a gente tomar um café. Vou fazer uma imagem aqui. Chega as minhas amigas aqui de manhã. Eu, assim, por exemplo, sou professora. Eu chego para dar aula na escola de manhã, na sala dos professores. Aí a aula começa às 7h20. A gente chega às 6:50, 7 horas na escola. Aí a gente senta na sala dos professores, bota o café e conversa, né? Eu penso alguma coisa nesse sentido, assim, aquela conversa que a gente chega de manhã no trabalho, passo café. Hoje em dia não estou na sala dos professores, mas lá no meu trabalho, lá no gabinete, a gente chega, passa um café de manhã e fala: gente, vocês viram isso que aconteceu ontem? E você viu o que fulano falou? Olha, você viu o desastre, você viu o que aconteceu, você viu essa notícia? Sabe o evento que vai ter, o show? E vai estrear esse filme. Eu penso alguma coisa nessa imagem aí. Agora, olha só, como cada um é diferente, essas manhãs também vão ser diferentes à medida que estiver a Ágata, o Heitor ou eu, né? Então, vai ser uma multiplicidade. Vamos ver a opinião do Heitor. Como é que ele vai fazer essas manhãs aí, Natal? Bom, é um pouco o que a Ágata está falando, né? Eu provavelmente, por causa da minha
da minha expertise, vou trazer assuntos da semana, né? E tentando destrinchar um pouco, sair um pouco daquela coisa muito técnica, explicando de forma que as pessoas possam acompanhar esses debates. Mas é muita forma daquilo que a gente chama de resenha, né? De bater um papo sobre assuntos da semana. E tem uma coisa que eu acho fundamental no que a Tabata TV está fazendo, que é a gente trazer uma opinião descomprometida. Descomprometida não com a ética, não com a verdade, mas descomprometida com interesses financeiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque, principalmente na minha área, isso pega muito. Quando você pega uma Globo News e ela dá uma notícia sobre taxa de juros, né? Ela tem entre os seus maiores anunciantes os bancos, que são os que mais ganham dinheiro com o aumento da taxa de juros. Então, sabe quando que você vai ouvir a Globo News falando mal do aumento da taxa de juros? Nunca. Tá certo? Porque ela tem um interesse financeiro ancorado nisso. Nós aqui não temos esse tipo de interesse, né? Então, a gente pode ter um compromisso com a verdade, com a ética, com a informação, uma informação correta e crítica, sempre crítica. É isso. Agora, olha só, uma coisa que a gente vai esclarecer aos ouvintes e espectadores, como nós somos 3, e quem vai começar vai ser na segunda-feira agora, né? Vai ser segunda-feira mesmo? Vamos anunciar, né, Heitor? Então, o Heitor vai estar na segunda, na quarta e na sexta. Está preparado para esses 3 dias? Vamos lá. E aí, a Ágata vai querer, eu fico com a Ágata na terça e quinta. Ô, Ágata, você vai querer estar na terça agora ou na quinta? Você decide, Helena, vê o que fica melhor. Você aí, público, pode dizer, eu fico na terça ou eu fico na quinta. Aqui, olha, o compromisso é... Pode ser na quinta, pode ser na quinta. Então, tá. Então, terça-feira serei eu. Então, olha, nós vamos começar com o Heitor, na segunda, depois eu, na quarta, o Heitor de novo, na quinta, a Ágata, e na sexta, o Heitor de novo. Mas para o Heitor não ficar sobrecarregado, quando chegar na próxima semana, a gente já vai mudar esse contexto. Então... Isso, acho que também a gente pode fazer esse formato dias que, né, de nós 3 juntos, assim, de repente, um dia. Um dia? De repente. Com certeza. Mas precisamos de ter tempo para isso, né? Então, como eu também não quero sobrecarregar vocês, 3 num dia só, depois os outros dias não pode estar descoberto, não é isso? Então, eu quero saber, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, também eu posso responder, e aí porque a gente já está encerrando, quase praticamente, encerrando 1 hora de programa aqui. O que ficou, o que nós ficamos devendo aos espectadores em relação a quem é Ágata, quem é Heitor, quem é Helena? Alguma outra questão, alguma outra curiosidade? É a hora da gente perguntar, né? Entre nós mesmos, né? Helena, eu acho que ficou faltando um pouco. Você tem uma larga experiência em fazer TV nesse formato e fazer rádio, né? Eu acho que ficou faltando um pouquinho você contar para a gente essa maravilhosa experiência que você tem. Não. Contar uma experiência assim, de repente, vai ser difícil, né? Helena gosta de perguntar, mas ela se esquiva de todas as perguntas. Não, olha só, eu disse que eu era da área da cultura, da educação, porque eu fui professora de história, fui professora de geografia, então porque antigamente era assim que se fazia, você estudava história, você estudava geografia, né? Mas eu acho que as 2 matérias se complementam, né? Então, tudo, na realidade, é complementar, né? Eu costumo dizer que a vida é um sistema, né? É um sistema biológico, é um sistema que se interage. E se a gente não tiver essa ideia de interação,
a gente fica no meio do caminho. Então, especialidade eu acho muito interessante, porque você aprofunda. Mas, por outro lado, você se aprofunda numa área, mas aquela área parece que é autônoma, e ela não é. Então, por isso que eu gosto tanto da generalidade. Então, eu, apesar de professora, depois eu fui para a área da cultura também. Então, trabalhei no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, lá em Santa Teresa, e lá eu fiz inúmeros projetos. Então, eu gosto muito de dizer de um projeto que eu fiz, que eu gostei muito, que era um projeto de abraços abertos para a América Latina, porque, sob o aspecto político e geográfico, o Brasil sempre teve um pouco de costa para o resto do continente. Eu acho que isso é uma verdade inconteste. Então, eu queria ter um olhar mais curioso, mais amoroso pelos nossos irmãos aqui do continente. E aí, mas eu, um projeto, você fazer um projeto num centro cultural da Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro, que não tem grandes verbas, é um pouco difícil. Aí você tem que procurar ajuda. Eu fui procurar nos cadernos do Terceiro Mundo, que era ali pertinho na Glória, né? Então, conheci lá a Beatriz Bício e toda a equipe lá do pessoal, do marido dela e tal. E aí eles, de repente, me telefonaram dizendo: Helena, temos uma pessoa interessantíssima para ir aí no projeto. Quem é? Nada mais, nada menos do que Eduardo Galeano. Então, para mim, foi assim uma coisa maravilhosa, né? De repente, levar para o Centro Cultural Eduardo Galeano, na época, ele era o expoente máximo aqui no Brasil, todo mundo falava nas veias abertas da América Latina, né? Aquele ser assim que estava nos destrinchando. E aí ele foi, sabe, uma atividade maravilhosa. O Centro Cultural inundou de gente, tinha gente para todo lado, até pendurar nas árvores, nas escadas, em todo lugar. E aí, olha só, eu quero trazer isso, porque isso aí é um ponto assim, importante também da nossa fala. O que aconteceu? No final da noite, a dirigente, a coordenadora lá do Centro Cultural, me chama e diz assim: Helena, recebi um telefonema do pessoal lá da Secretaria de Cultura, da chefia, né, dizendo que esse projeto acaba hoje. Tá? Ou seja, resumindo agora, eu nunca fiquei sabendo, na verdade, eu posso deduzir, mas por que um projeto que, de repente, deslanchou, fez o maior sucesso, acabou e assim, dessa forma calhorda, né? Então, quero trazer o seguinte também, essas questões de ordem burocrática e essas questões de mentalidade pública, nós agora sofremos muito em toda a gestão do Bozo, né? E em todos os ministérios, mas isso acontece também a nível estadual, a nível municipal, quer dizer, é um acontecimento que é muito recorrente aqui no Brasil, né? Então, é preciso... Se fosse hoje, com a experiência que eu tenho, eu ia botar muito a boca do trombone. Na época, eu não, sabe? Botei o rabinho entre as pernas e acabou-se o projeto, entendeu? Porque não sabia como reagir, não sabia como mobilizar na época, como mobilizar, e até era um governo já que foi pós-ditadura, parecia que tinha uma abertura e não tinha, entendeu? Então, eu acho que só isso eu já dei uma boa dica. E depois até eu tive um bar também em Botafogo, e aí eu fazia cultura lá, fazia eventos um atrás do outro, e lá não havia censura e não havia esse problema de censura. Tá bom? Já deu para entender um pouquinho? Depois eu fui dar CD, quer dizer, ainda sou, né, da dívida pública, discuto essas questões, aí em Niterói também as questões ecológicas, e fico por aqui, tá bom? Maravilha! Então,
Tua fala final, Ágata, depois Heitor, e eu já dei a minha fala final. Só vou fechar o programa. Fala aí. A fala final é vamos junto, vamos que vamos. É isso aí. Bom. E aí, Heitor? Bom, a fala final espero encontrar com vocês, né? A gente poder aqui trocar aquela resenha agradável e informativa. É isso. Tá ótimo. Então, é isso aí. Então, na segunda-feira, às 10 horas em ponto, né, Heitor? Mas agora a gente tem que dizer, só para esclarecer também os ouvintes, que o programa, inicialmente, pelo menos, essas manhãs vão ser gravadas, porque vai ficar muito difícil essa coordenação de 3, né? E aí esperar todos os 3 chegarem ao mesmo tempo e tal. Então, nós vamos gravar essas conversas com as pessoas, com os ouvintes. Tá bom? Então, o Heitor vai fazer a gravação dele antes, né? Vai enviar para a Cris, isso é a nossa dinâmica interna, mas a gente já está mostrando para os nossos ouvintes e telespectadores. Tudo que a gente fizer, a gente pode trocar esse miúdo, não tem problema. É uma devassa mesmo, interna e externa. Não é isso? Começa a devassa pela casa. Tá bom, olha, muito obrigada, Heitor, muito obrigado, Ágata, muito obrigada a Cris, que está lá nos bastidores, não gosta de aparecer, mas nos ajuda muito. Então, até segunda, né, Heitor? É segunda. Beijos. Olha, na segunda semana, eu vou lá, hein? Pela primeira vez, eu vou lá bisbilhotar, hein? Bom final de semana. Obrigado. Terminou? Gente, o Ágata, você ainda está por aí?